Olá, eu sou a professora Luciane e a gente vai falar sobre as aplicações do Teorema de Pitágoras. A gente vai aplicar o teorema em outras formas geométricas. Então, o Teorema de Pitágoras é aplicável em um triângulo retângulo. A gente precisa de um triângulo retângulo para aplicar o teorema. E o teorema diz que hipotenusa ao quadrado, que é o que está na frente do ângulo reto, né? Hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto, é igual aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, assim. Então, eu tenho a hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então, a gente precisa do triângulo retângulo para aplicar o teorema. Vamos ver como é que a gente aplica em um quadrado. Quanto mede a diagonal de um quadrado cujos lados medem 3 centímetros? Então, vamos desenhar um quadrado. Todos os lados medem 3, todos os ângulos são retos. Eu coloquei só um aqui, mas os 4 ângulos são retos. Para mim conseguir usar o teorema de Pitágoras, eu preciso do triângulo retângulo. E o que ele pediu é a diagonal, então eu vou traçar uma diagonal. Quando eu traço a diagonal, eu consigo o meu triângulo retângulo. Olha, veja bem. Nessa parte de baixo aqui, eu consegui um triângulo retângulo, ó, que é igualzinho ao triângulo retângulo que ficou ali em cima. Eles são iguais, idênticos. Então, eu vou usar um só. Se eu usar um só, eu já descubro o valor dessa diagonal que eu quero. Então, eu vou chamar a diagonal de x e eu já sei que todos os lados medem 3. Usando o teorema de Pitágoras, eu vou dizer que hipotenusa ao quadrado, nesse caso a hipotenusa é o x, porque é o que está na frente do ângulo reto, igual a soma dos catetos também ao quadrado. 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 9, porque é 3 vezes 3. 9 mais 9, 18. O contrário da potência 2 é raiz de 2. Não preciso colocar mais ou menos raiz de 2, porque eu estou falando de medida, né? Então, nem coloquei sinal. Toda medida é positiva. Então, raiz de 18 poderia parar aqui? Sim, a gente está falando de medida exata. A medida exata é raiz de 18. Mas, Enems, provões, vestibulares sempre exigem valores fatorados. Então, a gente já está aprendendo a fatorar. Fatorando 18, eu tenho 3 elevado a 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 18. Então, na raiz, 3 elevado a 2 é 9, raiz de 9 é 3. Ou a gente só corta raiz de 2 com expoente 2. Então, quando a raiz é igual ao expoente, a gente só cancela. Então, vai sobrar 3 raiz de 2. Então, esse é o resultado que estaria nas opções. Se eu estivesse falando de algum probleminha do dia a dia, quisesse saber o valor aproximado, a gente colocaria na calculadora. Raiz de 18 dá um valor aproximado de 4,2. Mas, normalmente, nos provões, a opção seria 3 raiz de 2, tá? Um outro exemplo, de novo quadrado. Agora eu falei que a diagonal mede 5 raiz de 2. Quanto mede cada lado do quadrado? Então, o quadrado está aqui, a diagonal, coloquei a diagonal do outro lado, não tem problema. Consegui dois triângulos retângulos do mesmo jeito. E a diagonal mede 5 raiz de 2. Então, o que eu quero saber? Os lados. Os lados são os catetos. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é 5 raiz de 2, é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Então, resolvendo, 5 elevado ao quadrado dá 25, aqui eu corto. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2, ou só corta a raiz expoente. E aqui eu somei, x quadrado mais x quadrado dá 2x quadrado. Então, 25 vezes 2 dá 50. Esse 2 eu tenho que passar dividindo antes de passar o expoente, tá? Então, 50 dividido por 2 dá 25, tá aqui em cima. É igual a x quadrado. Agora sim, contrário do raiz quadrada, contrário da potência é a raiz. Então, raiz de 25, o resultado é 5. Então, quer dizer que cada lado do meu quadrado mede 5 centímetros. De novo, em um outro quadrado. Agora, olha só, tem que prestar atenção nos problemas que ele nos diz. Um quadrado tem perímetro medindo 16. O que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. Então,
No quadrado, os 4 lados são iguais. Então, se os 4 lados somados deu 16, 16 dividido por 4, cada lado mede 4 centímetros. Olha aqui. Vou traçar uma diagonal para conseguir o triângulo que eu preciso. E vou colocar o x, porque é o que ele quer saber. Ele quer saber quanto com a medida da diagonal. Então, hipotenusa é o x, os outros dois são catetos. 4 elevado a 2 é 16, 4 elevado a 2 é 16. 16 mais 16, 32. Raiz de 32, fatorando, porque não tem exato, dá 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2. Tudo na raiz. Consigo cancelar quando a raiz e o expoente são iguais, raiz e expoente são iguais. Esse último não deu para cancelar. Então, ele continua na raiz. Só que aqui eu posso resolver 2 vezes 2, 4. Então, o resultado final é 4 raiz de 2. Então, o resultado dessa diagonal é 4 raiz de 2. Agora, em um retângulo. Um retângulo tem seus lados medindo 6 e 8 centímetros. Então, vamos desenhar o retângulo e ver o que é isso. Um lado mede 6, outro lado mede 8. Então, o de cima é igual ao de baixo, da direita é igual ao da esquerda. Ele quer a diagonal. Traçando a diagonal, vou chamar isso de x. Fazendo isso, eu consegui o meu triângulo retângulo. O triângulo retângulo de baixo é igual ao triângulo retângulo de cima. Então, vou usar um só. Então, hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o x, porque é o que está na frente do ângulo reto, e os outros dois são catetos. Resolvendo, vai dar raiz de 100, que dá 10. Então, a minha diagonal desse retângulo mede 10 metros. Metros, porque aqui em cima é em metros. E se eu tivesse um losango? Ah, o losango é diferente, hein? Olha o losango. O losango é um quadrilátero com os 4 lados iguais. Então, os 4 lados têm um valor que eu desconheço, mas eu vou ter que achar. Eu quero achar, quero descobrir quanto que mede. Então, vamos ver os outros dados do problema. Ele falou que uma diagonal mede 6 e a outra mede 8. Quando eu traço as diagonais dentro de um losango, ela divide o meu quadrilátero em 4 triângulos retângulos. Retângulo porque aqui temos ângulos retos, ó. Então, eu posso usar só um deles. Mas quanto que mede cada cateto, então? Quando eu cruzo as diagonais, ela divide ao meio a diagonal anterior. Então, se uma media 8, cada lado ficou valendo 4. A outra media 6, cada lado fica valendo 3, porque a soma dos dois aqui dá 6. Então, considerando só um triângulo, que são todos iguais, a gente calcula o valor de x, usando o teorema de Pitágoras. Então, vai dar a raiz de 25, que dá 5. Quer dizer que cada lado do meu losango mede 5. Aqui, em um triângulo equilátero. Ai, quantos nomes, pro? Então, um triângulo equilátero, a gente também já viu. É um triângulo onde todos os 3 lados são iguais. Só que eu quero saber quanto que mede a altura. Olha a altura. Quando eu traço a altura, eu consigo transformar aquele triângulo equilátero que não tinha ângulo reto em 2 triângulos retângulos. Ó, quando a altura bate na base, ela divide a base em 2 partes iguais e as duas têm ângulo reto. Ó. Agora, transformei em 2 triângulos retângulos. Claro que eu vou usar um só, né? Se a medida inteira vale 2, quer dizer que cada lado ficou valendo 1. E eu quero saber a altura que eu vou chamar de x. Então, considerando só um lado, eu vou ter um triângulo retângulo. Na hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto, então a hipotenusa é o 2. Então, tem que começar pelo 2. Então, 2 ao quadrado, x ao quadrado mais 1 ao quadrado, que são os catetos. Resolvendo, vai dar raiz quadrada de 3. Aqui nem adianta fatorar, que não tem, né? 3 é um número primo, então o resultado final é raiz de 3. Então,
a altura desse triângulo equilátero mede raiz de 3. Se eu quisesse um valor aproximado, era só colocar, calcular, né, como nós já aprendemos, ou usar a calculadora. Em um triângulo isósceles, equilátero é quando eu tenho os 3 lados iguais. Isósceles é quando eu tenho 2 lados iguais. Então, ele falou que os lados congruentes medem 5. O que quer dizer isso? Que os lados iguais medem 5. E que a altura mede 4. Olha lá, a altura mede 4. Então, o que eu quero? A base. Eu quero saber quanto que mede aqui embaixo. Então, vou chamar de x e vou considerar só uma parte aqui. Só vou considerar o triângulo retângulo. Então, a hipotenusa é o 5 e eu calculo. Vai dar a raiz de 9, vai ser 3. Então, posso dizer que a base vale 3? Presta atenção quando se trata de problema. Não, eu sei que o x vale 3. Mas a base são os dois lados. Então, 3 mais 3, a base mede 6. E agora eu tenho um pentágono. Pentágono, olha esse problema. Um pentágono é uma figura geométrica de 5 lados. Como que eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui? Transformando isso em triângulos. Vamos colocar as diagonais. Só duas, só para transformar em triângulo retângulo. Então, fazendo isso, eu consigo 3 triângulos retângulos. Olha! Pintei para vocês enxergarem eles melhor. Todos eles têm ângulo reto. Triângulo retângulo, triângulo retângulo, triângulo retângulo. Agora, eu vou fazer um de cada vez. Vou usar o azul para poder achar o valor dessa diagonal. Desse lado, que aqui no triângulo azul é a hipotenusa. Então, vou começar com o A. A ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, 6 e 4. Resolvendo, vai dar raiz de 52. Preciso fatorar? Se fosse o resultado final, sim. Mas nesse caso, pode deixar assim, que a gente não vai usar. Quem quiser fatorar, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu sei que no lugar do A, mede raiz de 52. Agora, vamos para o triângulo vermelho. Hipotenusa vai ser o B, vou chamar isso aqui de B. Cateto, raiz de 52 e cateto 3. Resolvendo, aqui, raiz de 52 elevado a 2, eu posso cancelar a raiz quadrada com o expoente 2. Se eu resolver 52 vezes 52 e achar a raiz quadrada, também dá 52. Então, fica mais fácil cancelar. Somando dá 61 e raiz quadrada de 61 não existe. Então, deixa no lugar do B raiz de 61. Agora sim eu vou conseguir chegar no x. Agora, usando o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o valor de x. Então, tem x ao quadrado, que é a hipotenusa. A hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. E os outros dois são catetos. Então, raiz de 61 elevado a 2, raiz de 61 elevado a 2 vai dar 61 mesmo, porque eu corto a raiz com o expoente. 2 elevado a 2 dá 4, e raiz de 5 elevado a 2, eu corto a raiz quadrada com o expoente 2 dá 5. Então, aqui ficou uma multiplicação. 4 vezes 5, 20. 61 mais 20 dá 81. E raiz de 81 dá 9. Viram só? Achamos o valor de x, que é 9. Então, as atividades desse vídeo foram para mostrar que dá sim para aplicar o teorema de Pitágoras em outras formas geométricas. Basta transformá-las em triângulo retângulo.